Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Oswaldo aqui. Hoje vamos falar sobre Paulo Freire, o filósofo da educação que transformou o mundo. Fique que eu vou te entregar um bom conteúdo. Bom, Paulo Freire não foi apenas um educador, pessoal. Ele foi um cara visionário, revolucionário e, acima de tudo, um filósofo da educação, cujo legado ele transcendeu as salas de aula para influenciar aí gerações em todo o mundo. Eu disse em todo o mundo, porque a sua obra ela não se limita a teorias acadêmicas, porque ela se tornou, digamos assim, um farol para prática educativa, né? Uma ferramenta de libertação e um instrumento de transformação social. Por que eu estou falando isso? Porque Freire mostrou que a educação não é apenas sobre ensinar conteúdos, mas sobre formar cidadãos críticos, conscientes e capazes de transformar a realidade ao seu redor. Tudo bem? Bom, primeiro passo, né? A importância de Paulo Freire para o mundo acadêmico. No mundo acadêmico, né, sabe que Paulo Freire é uma figura incontornável. Sua obra mais conhecida é Pedagogia do Oprimido, porque é um dos livros mais citados em estudos educacionais em todo o mundo. Mas por que Pedagogia do Oprimido é tão relevante assim, Oswaldo? Bom, primeiro, a educação como a prática de liberdade, porque Freire nos ensinou que a educação ela não pode ser neutra, ou seja, ela é uma ferramenta poderosa que pode tanto oprimir quanto também libertar. Olha só que interessante. Então, enquanto a educação tradicional muitas vezes reproduz desigualdades, e a pedagogia freiriana propõe que uma educação dialógica, onde professor e aluno aprendem juntos em um processo aí de construção coletiva do conhecimento. Tudo bem até aqui? Bom, segundo, a crítica ao banco do conhecimento. Por quê? Freire ele vai criticar, o modelo de educação em que o professor é o detentor do saber e o aluno é apenas um mero depositário, ou seja, como se fosse uma gavetinha onde você coloca ali as informações. E ele chamou isso de conceito bancário da educação. Olha só que interessante. Bom, em vez disso, ele propôs o quê? Propôs uma educação que fosse problematizadora, onde o aluno é incentivado a questionar, refletir e agir sobre o mundo, ainda que saibamos que tem muitos alunos com preguiça de pensar, e até mesmo de registrar, Mas vamos adiante. Então, a educação para Freire ela é uma conscientização dos pilares da filosofia de Freire, que é a conscientização, porque ele acreditava que a educação ela deveria levar os indivíduos à educação a entenderem a sua realidade e a se reconhecerem como sujeitos que fossem capazes de transformá-las, perdão. Então, essa ideia revolucionou a forma como pensamos a relação entre educação e sociedade. A sociologia, a filosofia, a história, a geografia faz isso, cumpre esse papel. As outras também cumprem esse papel de fazer com que os alunos questionem, pensem, se posicionem, essa conscientização e o que o Freire acreditava. Então, a influência de Freire no mundo acadêmico, a importância dele, ela não vai se restringir ao ambiente acadêmico, porque as suas ideias ultrapassaram o muro das universidades. Lembre-se disso, é o principal, ou um dos principais pensadores mais pesquisados do mundo. Então, assim, a ideia de Freire chegou nas comunidades sociais e políticas públicas, em todo o mundo. Então, ele mostrou que a educação é sim um direito de todos e uma ferramenta essencial para a justiça social. Então, Paulo Freire, é a educação popular, porque ele foi um dos grandes caras que impulsionou ou impulsionadores da educação popular, um movimento que buscava levar a educação para as camadas mais marginalizadas da sociedade. Então, os métodos foram aplicados em programas de alfabetização em adultos, em comunidades rurais e urbanas, e em projetos de desenvolvimento social. Tudo bem até aqui, galera? A inspiração, ou seja, a inspiração dos movimentos sociais. Então, a pedagogia freiriana, ela inspirou inúmeros movimentos sociais ao redor do mundo, desde os sem terras aqui no Brasil, a movimentos de direitos civis também nos Estados Unidos, perdão. Porque as ideias de Freire foram usadas como base para as lutas por igualdade e justiça. Então, viva Paulo Freire, ainda que tenhamos pessoas que não gostam, não conhecem, nunca leu nada de Freire, nunca foi um professor, enfim, não conhece nada, mas coloca a culpa no Freire. Bom, ele sempre dizia que a educação é como um direito humano. Então, a direita, a esquerda, o centro, a extrema-direita, vai falar em suas campanhas políticas que a educação é um direito de todos. Você sabe disso. E o Freire nos lembra que a educação é um direito humano fundamental. Ele lutou contra a ideia de que a educação
é um privilégio para poucos, né? E defendeu que ela deve ser sim acessível, independentemente de sua origem ou de sua condição social. Viva Paulo Freire, né? E aí você se pergunta, eu falo a você, por que Paulo Freire é tão atual em um mundo cada vez marcado por desigualdades, intolerância, desinformação? Porque, gente, as ideias de Paulo Freire, né, elas são mais relevantes do que nunca. Porque ele nos ensinou que a educação não é apenas sobre acumular conhecimento, mas a gente, como professor, desenvolver a capacidade de pensar, né, criticamente, de questionar o status quo e também de agir para transformar a realidade. E Paulo Freire, dentro desse mundo todo, a gente tem que combater a desinformação, né? Ou seja, em uma era de fake news e pós-verdade, a educação crítica proposta por Freire é uma arma poderosa, porque Paulo Freire nos ensinou a questionar as informações que nós recebemos e a buscar a verdade por meio do diálogo e da reflexão, entendeu? Então, a valorização da diversidade. Freire, gente, ele nos mostrou que a educação ela deve celebrar sim a diversidade e promover a inclusão, mas que seja uma inclusão, não incluir para excluir. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Em um mundo cada vez mais globalizado, essa mensagem ela é essencial para que nós possamos construir, né, uma sociedade que seja mais justas, né, mais justas e igualitárias. Então, viva Paulo Freire, a educação como ferramenta de transformação. Porque Freire acreditava que a educação poderia mudar o mundo. Ele estava certo. Ou seja, em um momento a gente enfrenta desafios globais, crise climática, desigualdade social. A educação é mais do que nunca uma ferramenta para a gente construir um futuro melhor. Então, o que eu posso dizer é que o legado de Freire, de Paulo Freire, né, não foi apenas um filósofo da educação. O cara foi um humanista, né, um revolucionário, um visionário, porque as suas ideias continuam então a atingir e a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, tanto no ambiente acadêmico quanto fora dele. E ele nos mostrou que a educação é um ato de amor, um compromisso com a justiça e uma ferramenta para a transformação social. E hoje, a gente mais do que nunca, né, precisamos de Paulo Freire. Precisamos da coragem, da sua sabedoria, da sua visão de um mundo onde a educação seja um direito, né, de que todos e que tem um caminho para a liberdade, para a libertação. Então, que o legado de Freire continue a inspirar, né, e a nos guiar na construção de uma sociedade mais justa, mais humana, solidária, isso que nós precisamos. Então, quero dizer que o Paulo Freire ele não pertence apenas ao Brasil, né? Ele pertence ao mundo. Então, é isso que a gente tem que lembrar. E o mundo celebra Paulo Freire. Então, se você não gosta de Paulo Freire, azar o seu. O problema é seu, único e exclusivamente seu, tá bom? Viva Paulo Freire, gostou desse conteúdo? Deixa aqui a sua inscrição, deixa aí o seu joinha e a sua percepção sobre o que Paulo Freire escreveu, tá certo?